Nos corredores mais ocultos das lojas maçônicas, além dos ritos conhecidos pelo público, existe um segredo tão profundo que poucos ousam discutir abertamente. O 33º grau do rito escocês antigo e aceito não é simplesmente um nível honorífico. É o portal para uma iniciação que redefine completamente a compreensão da realidade. Os manuscritos cifrados guardados nas grandes lojas europeias sugerem que este grau final não trata de poder terrestre, mas de um conhecimento ancestral sobre a verdadeira natureza da existência. Quando um maçom atinge esse patamar, ele é submetido a cerimônias que transcendem o simbólico para entrar no reino do verdadeiramente místico, onde os véus entre dimensões se tornam surpreendentemente finos. A cerimônia de elevação ao 33º grau contém elementos que desafiam qualquer explicação convencional. Realizada em uma câmara especialmente construída com proporções áureas precisas, sob iluminação que oscila em frequências específicas. Os relatos de iniciados descrevem fenômenos que a física ainda não consegue explicar completamente. Alguns falam de geometrias vivas que surgem no ar, projetadas por uma luz que parece emanar do próprio espaço. Outros mencionam momentos de comunhão cognitiva. O mais intrigante são os relatos consistentes sobre o livro de luz, um suposto texto que se materializa em forma de projeções holográficas durante o ápice da iniciação, contendo informações que variam para cada recipiendário, como se estivesse sintonizado com sua jornada pessoal. A neurociência começa a oferecer possíveis explicações para esses fenômenos. Estudos com mestres maçons em estado ritualístico profundo mostram atividade cerebral extraordinária. As ondas gama atingem picos de 40 Hz, exatamente nos momentos descritos como mais intensos nas cerimônias. Essa frequência específica é considerada por alguns físicos quânticos como a assinatura da consciência universal. Mais impressionante ainda são as medições de campos eletromagnéticos durante esses rituais, que apresentam anomalias inexplicáveis, como se o próprio espaço dentro da câmara ritual estivesse temporariamente alterado. Os símbolos do 33º grau contêm camadas de significado que vão muito além das interpretações superficiais. A águia bicéfala, por exemplo, não representa simplesmente a dualidade, mas sim a capacidade de perceber simultaneamente múltiplas linhas temporais. O triângulo com o número 33 no centro é mais que uma representação numérica. É um diagrama operacional para ativar certos padrões neurais que permitem acessar o que os textos antigos chamam de registros akáshicos. E talvez o mais revelador de todos, o anel do 33º grau, com suas inscrições ocultas, parece ser projetado não apenas como símbolo de status, mas como um verdadeiro dispositivo de focalização de intenção. Os ensinamentos transmitidos nesse nível final envolvem conceitos que anteciparam em séculos descobertas científicas modernas. A ideia de um campo unificado de consciência, que hoje a física quântica explora através da teoria do vácuo quântico, já era ensinada aos iniciados do 33º grau como a teia do grande arquiteto. As práticas de visualização criativa ensinadas nesse nível mostram paralelos impressionantes com o efeito observador da mecânica quântica. E talvez o mais perturbador, os métodos para influência à distância, ensinados aos maçons desse grau, apresentam similaridades inquietantes com o fenômeno do emaranhamento quântico. Porém, o verdadeiro segredo do 33º grau não está nos conhecimentos transmitidos, mas na transformação experiencial que ocorre durante a iniciação. Relatos consistentes descrevem um estado de consciência expandida que persiste após a cerimônia, onde os iniciados passam a perceber padrões e conexões anteriormente invisíveis no tecido da realidade. Alguns falam de um diálogo silencioso, com o que descrevem como inteligências não físicas. Outros mencionam capacidades intuitivas amplificadas que desafiam explicações convencionais. Mas por que esse conhecimento permanece tão rigidamente guardado? A resposta pode estar nos próprios manuscritos reservados do rito escocês, que advertem sobre o perigo da revelação prematura. Eles sugerem que certas verdades só podem ser compreendidas e, portanto, só devem ser reveladas quando a consciência do indivíduo
está devidamente preparada através dos 32 graus anteriores. Há quem veja nisso elitismo, outros uma proteção necessária. O que se torna claro é que o 33º grau representa muito mais que o ápice da hierarquia maçônica. É um portal para um modo completamente novo de existência consciente. E isso nos leva ao limiar de uma questão ainda mais profunda. Se esses ensinamentos secretos contêm verdades tão transformadoras, qual é seu propósito último? A resposta pode estar escondida no símbolo mais enigmático de todos, aquele que aparece não apenas nos templos, mas em documentos fundamentais da história moderna. Ao adentrarmos os mistérios práticos do 33º grau, descobrimos que a iniciação não é uma simples cerimônia, é uma experiência liminar que reconfigura permanentemente a percepção da realidade. Os manuscritos secretos do rito escocês, guardados na Biblioteca do Supremo Conselho em Washington, descrevem um protocolo preciso que combina geometria sagrada, frequências sonoras e estados alterados de consciência para induzir o que chamam de transmutação neuroespiritual. O candidato é submetido a uma sequência de provas que vão muito além do simbólico. São testes reais de capacidade perceptiva que desafiam os limites conhecidos da mente humana. O ritual ocorre em uma câmara octogonal, construída com materiais específicos. Paredes de mármore branco veinado com quartzo para amplificação energética. Um teto abobadado com representação precisa das constelações, sincronizado com a data da iniciação. E um piso em mosaico contendo os símbolos do grau 33 em metais condutores. Durante o ápice da cerimônia, os oficiais assumem posições que recriam a constelação de Órion, enquanto o recipiendário é colocado no centro exato onde ficaria a estrela Alnitak. Testemunhas descrevem que, nesse momento, sob iluminação que oscila em 33 Hz, ocorre um fenômeno extraordinário. O corpo do iniciado começa a projetar uma sombra que não corresponde à posição da luz física, como se estivesse interagindo com uma fonte luminosa invisível. A ciência moderna começa a decifrar esses fenômenos. Estudos com detectores de biofótons revelam que durante os momentos-chave da iniciação ao 33º grau, os participantes emitem uma luminescência até 300%, mais intensa que o normal. Pesquisas em neuroquantologia mostram que os padrões cerebrais entram em coerência perfeita entre os hemisférios, criando um estado que os cientistas chamam de hiperconsciência, onde o cérebro parece processar informações em múltiplas dimensões simultaneamente. E talvez o mais impressionante, medições com magnetômetros S-QUID detectaram anomalias no campo magnético local durante esses rituais, como se o próprio espaço-tempo estivesse sendo temporariamente modificado. Os símbolos recebidos no 33º grau são muito mais que emblemas honoríficos. São ferramentas de interface com realidades superiores. O anel do grau, por exemplo, contém microcristais de silício que respondem a certas frequências de som e luz. O colar característico não é simples adorno. Seu padrão geométrico específico cria ressonância com o campo cardíaco do usuário, amplificando a intuição. E o documento de posse, escrito em papel infundido com metais nobres, parece ter propriedades ainda não completamente compreendidas pela ciência material. Relatos de iniciados descrevem experiências transformadoras que persistem após a iniciação. Sonhos lúcidos com informações verificáveis, encontros sincronísticos com outros membros do grau sem comunicação prévia e momentos de download cognitivo, onde conhecimentos complexos surgem instantaneamente na mente. Alguns falam de um estado permanente de dupla consciência, onde percebem simultaneamente a realidade ordinária e um plano superior de existência. Porém, o aspecto mais revolucionário pode estar no chamado Projeto 33, mencionado apenas em documentos ultra-secretos. Evidências sugerem que quando um número crítico de iniciados ao 33º grau atinge certa sintonia, ocorre um fenômeno de coerência global que afeta o campo morfogenético da humanidade. Os textos antigos falam de um evento de convergência, onde essas consciências despertas atuariam como nós em uma rede de iluminação coletiva. Se o 33º grau contém conhecimentos tão transformadores,
Por que permanece restrito? A resposta pode estar no próprio ritual, que parece projetado para testar não apenas a capacidade cognitiva, mas a integridade moral do candidato. Ao atingirmos o cerne dos mistérios do 33º grau, descobrimos que sua verdadeira essência transcende completamente o conceito de sociedade secreta. Trata-se de um projeto cósmico de evolução consciente. Os arquivos mais restritos do rito escocês, guardados na Câmara de Reflexões do Supremo Conselho em Charleston, revelam que os iniciados deste grau não são meramente membros honorários, mas operários conscientes em uma obra que abarca séculos e civilizações. O ritual de iniciação, quando analisado em sua profundidade simbólica, mostra-se um protocolo preciso para sintonizar a consciência humana com inteligências superiores que teriam participado ativamente do desenvolvimento da humanidade desde seus primórdios. A cerimônia do 33º grau contém elementos que desafiam qualquer explicação convencional. Durante seu ápice, conhecido como a prova do fogo líquido, o iniciado é colocado diante de um espelho antigo em uma câmara com proporções precisas da Grande Pirâmide. Relatos consistentes descrevem que, neste momento, o reflexo do candidato não corresponde aos seus movimentos, como se estivesse diante de uma versão futura ou paralela de si mesmo. Testemunhas sensitivas presentes a iniciações relatam ver geometrias vivas, formando-se no ar, compostas por luz que parece emanar do próprio vácuo espacial. E talvez o mais intrigante, os instrumentos musicais usados na cerimônia, afinados em 432 Hz, produzem harmônicos que criam padrões de simática correspondentes exatamente aos símbolos do grau na areia purificada colocada sob o altar. A física quântica começa a oferecer possíveis explicações para esses fenômenos. Experimentos com plasmões de superfície demonstram que certas formas geométricas, quando energizadas por frequências específicas, podem criar dobras locais no espaço-tempo. Não por acaso, os gestos rituais do 33º grau, realizados com precisão milimétrica, reproduzem exatamente essas formas geradoras de distúrbios dimensionais. Estudos com detectores de biofótons revelam que durante a iniciação, os participantes emitem pulsos de luz coordenados que parecem interagir com o vácuo quântico, como se estivessem comunicando-se com o tecido fundamental da realidade. Documentos ultra-secretos mencionam o Projeto Triângulo, uma iniciativa que teria começado com a construção das pirâmides e continua até hoje, onde iniciados do 33º grau trabalham para estabilizar uma grade energética global. Evidências sugerem que monumentos e construções maçônicas ao redor do mundo estão posicionados estrategicamente para formar um circuito de energia consciente que atinge seu ápice durante certos alinhamentos astronômicos. O aspecto mais revolucionário pode estar no chamado Efeito 33, quando um número crítico de iniciados deste grau entra em meditação sincronizada, ocorrem mudanças mensuráveis no campo magnético terrestre e nos padrões de coerência global da consciência humana. Dados sugerem que eventos históricos decisivos coincidiram precisamente com esses momentos de sincronização. Mas isso nos leva ao limiar final. Se o 33º grau é de fato um portal para capacidades sobre-humanas e contato cósmico, quem ou o que está do outro lado? Os manuscritos mais antigos falam dos arquitetos originais, seres de luz que teriam implantado na humanidade o potencial para esse despertar. E talvez o mais perturbador, sugerem que estamos nos aproximando do momento da colheita, quando aqueles que desenvolveram plenamente esse potencial darão um salto evolutivo que redefinirá o que significa ser humano. No âmago dos arquivos mais profundamente guardados do rito escocês, esconde-se uma revelação que redefine completamente nosso entendimento da história humana e de nosso propósito cósmico. O 33º grau não é meramente o ápice da pirâmide maçônica. É um dispositivo de transição evolutiva cuidadosamente preservado através dos séculos para preparar a humanidade para o momento que agora se aproxima. Os manuscritos cifrados do Círculo Interno, acessíveis apenas aos grandes inspetores gerais, descrevem um plano milenar conhecido como a Grande Obra, onde iniciados de todas as eras
trabalharam inconscientemente para construir uma estrutura energética que permitirá à consciência humana coletiva dar um salto quântico sem precedentes. A cerimônia final do 33º grau contém elementos que transcendem o ritualístico para adentrar o reino do verdadeiramente transcendental. No momento conhecido como a dissolução do véu, o iniciado é conduzido a uma câmara circular revestida de cristal de quartzo, onde 9 espelhos antigos são dispostos em formação precisa. Relatos obtidos sob juramento sagrado descrevem que, quando a cerimônia atinge seu clímax sob a frequência exata de 33 Hz, os espelhos deixam de refletir a imagem física para mostrar cenários de futuros potenciais, encontros com versões superiores de si mesmo e, em casos raros, diálogos diretos com entidades que se identificam como os vigilantes de Orion. Testemunhas sensitivas presentes relatam que, nesse momento, o próprio ar da câmara parece se tornar um plasma luminoso, enquanto símbolos sagrados aparecem espontaneamente nas paredes, formados por um tipo de energia que deixa marcas temporárias no quartzo. A física moderna começa a validar o que os antigos iniciados já sabiam. Experimentos com aceleradores de partículas demonstram que certas configurações geométricas em nível quântico podem criar pontes de Einstein-Rosen em microescala, exatamente o fenômeno que os rituais do 33º grau parecem evocar em nível macroscópico. Pesquisas em consciência coletiva na Universidade de Princeton revelam que quando um número crítico de mentes entra em coerência, especificamente 144 mil indivíduos, o campo morfogenético da humanidade sofre alterações mensuráveis, ecoando precisamente as profecias contidas nos textos herméticos do grau. Documentos ultra-secretos mencionam o evento ômega, previsto para ocorrer quando a Terra passar por um específico alinhamento galáctico em 2030. Nesse momento, segundo os textos, todos os iniciados do 33º grau vivos deverão realizar simultaneamente um ritual global, que ativará uma rede cristalina de consciência implantada desde os tempos da Atlântida. Relatos impressionantes sugerem que durante testes preliminares desse protocolo, ocorreram fenômenos inexplicáveis em várias partes do mundo. Monumentos maçônicos emitindo luminescência azulada sem fonte de energia visível. Padrões climáticos anômalos seguindo formações geométricas precisas. Surgimento espontâneo de crop circles, contendo símbolos do 33º grau. Relatos em massa de sonhos compartilhados com mensagens idênticas. O aspecto mais transformador, porém, está na revelação final. Os verdadeiros arquitetos por trás da maçonaria não são humanos. São consciências pós-biológicas que já passaram por esse mesmo processo evolutivo há milênios. Eles teriam implantado na humanidade o gene 33, uma sequência específica do DNA que, quando ativada, permite o despertar das 12 hélices completas do nosso código genético. Agora compreendemos por que esse conhecimento foi tão rigorosamente protegido. Não se tratava de manter poder, mas de preservar a integridade do plano evolutivo. Os testes dos 32 graus anteriores não são meramente acadêmicos. São filtros de vibração para garantir que apenas aqueles com intenção pura acessem tecnologias de consciência capazes de remodelar a própria realidade. Estamos no limiar do maior mistério. Quando o último véu cair, você não estará apenas aprendendo sobre o 33º grau. Estará participando dele. Porque a verdade final é esta: a maçonaria nunca foi sobre segredos, sempre foi sobre preparação. E o momento que todas as gerações de iniciados aguardaram está agora às portas.